finalizar, tá? Bom, nós já estamos caminhando aí para o final das nossas aulas. Estamos aí caminhando já para finalizar o nosso semestre. E aí, para a gente finalizar tudo certo, com as pontuações de vocês lançadas nos prazos certos, semana que vem, então, é a semana para enviarem o trabalho que eu passei para vocês. Esse trabalho eu já passei, já tem alguns dias, então acredito que alguns de vocês até já fizeram, outros vão deixar para fazer tudo no último dia, né? Mas vamos tentar entregar no dia certo, tá bom? Porque alunos que atrasarem a entrega do trabalho, consequentemente já não vão sair com nota máxima, né? Que o trabalho vale 1.000 pontos. Então entrega até no dia para você poder ter a chance de alcançar a nota máxima no trabalho, tá bom? Se algum aluno acontecer de não conseguir enviar, seja por quais motivos forem, tem chance de não ter nota máxima e não ter a nota lançada nos mesmos dias, tá? Eu vou lançar a nota de todo mundo logo na semana que vem mesmo. Acredito que todo mundo aqui já sabe o tema do trabalho que tem que realizar, da redação que tem que fazer. Quem ainda não sabe, é só entrar lá no AVA, que está numa das aulas anteriores, né? A redação que vocês vão me entregar semana que vem. E aí, na semana que vem, que hoje é dia 20, né? Então, hoje aqui dia 20. Daí, na semana que vem, no dia 27, vocês vão entregar essas atividades por e-mail e vão e eu vou finalizar o ABA de vocês nesse dia, tá? Então, quem já tiver com o ABA concluído até esse dia, vai poder tirar até os outros 500 pontos. E aí vai somar, né, os 1.500 pontos de trabalho de vocês. Então, ó, 1.000 pontos de atividades, 500 pontos do ABA. Então, 1.000 pontos da redação, 500 pontos do ABA. Finalizando isso, finalizou os 1.500 pontos de vocês. Daí, hoje, nós vamos iniciar a última unidade do livro de vocês, né? A última unidade do livro, do sistema, que é a unidade 4. Na unidade 4, a gente vai trabalhar sobre alguns dispositivos, né? De alguns elementos básicos em funcionamentos de geração de potência, itens que fazem parte de caldeiras também. Depois a gente vai falar um pouco sobre alguns itens de segurança de caldeiras e finalizando, a gente vai finalizar o semestre falando sobre tubulações. Tubulações e sistemas, né, de tubulações para transmissão transmissão de vapor. E aí, a gente vai finalizar, e aí sim a gente finaliza toda a nossa ementa, todo o nosso semestre, tá? Então, isso deve finalizar, a gente tem aula hoje, dia 20, deixa eu mostrar aqui o calendário. A gente tem aula hoje, dia 20, e depois tem aula dia 27, que é semana que vem. E aí eu já quero finalizar o livro de vocês semana que vem. Então, semana que vem a gente finaliza a unidade 4, tá? Semana que vem a gente finaliza tudo. E depois a gente vai ter o dia 3 para fazer só exercícios. Então, nesse dia 3, vai ser uma aula só de exercícios, de revisão para a prova de vocês, para praticar, porque é uma aula que a gente vai ter depois de ter finalizado tudo. Então, vai ser uma aula mesmo para revisar e fazer exercícios de tudo, tá? A prova de vocês vai ser no dia 17. Então, no dia 17, vocês vão realizar a avaliação dessa disciplina do mesmo jeito que foi anteriormente, né, na primeira vez. Vou liberar o link para vocês, vou criar o sistema do AVA, vocês vão ter 24 horas para realizar a prova, e aí vocês vão entrar, vão fazer, e tranquilo, sem perdas, de forma bem rápido, então não vai ser problema. Você já sabe como é que funciona, e você vai ser do mesmo jeito, tá bom? Ontem nós tivemos uma reunião com a coordenação da instituição, com a diretoria, e assim,
A instituição ela não pode afirmar que as aulas não vão voltar em junho, tá? Porque nós recebemos diretrizes, né, da matriz e a gente obedece os decretos. Se o decreto, que vai até dia 30, não for gerado mais nenhum outro decreto para questões de voltar às aulas, teoricamente as aulas já voltariam. Só que o que se espera é que nesses próximos dias esse decreto se prolongue até o final de junho, tá? Pelo menos é o que acredita-se que vai acontecer. Mas a gente já está, então, se antecipando, já se organizando dessa forma, tá bom? A prova sendo dia 17, aí a gente está obedecendo o calendário normal, tá? A gente vai fazer a prova obedecendo o calendário original. Porque no calendário original, as provas interativas começam do dia 4 ao dia 10, aqui, ó. Avaliação oficial segundo bimestre interativa. Então, de 4 a 10, e aí 11 é feriado, 12 emenda. E dia 12 não tem aula. E depois, volta no dia 15. Aí de 15 a 19 são as provas de vocês. Então, dia 17 é a prova de vocês. Tá bom? E aí finaliza. Alunos que ficarem de substitutiva, que perderam uma prova, o aluno que ficar de exame, aí essas datas dessas próximas provas a gente vai liberando aí no decorrer depois do dia 17. Então, por enquanto é isso. Tá bom? E aí, hoje, nós vamos trabalhar com... E quando vocês forem entrar no aba de vocês, no sistema de vocês, vocês vão ter acesso na unidade 4, 4.1. Esse é o título da unidade 4.1, onde vai falar sobre caldeiras de recuperação, superaquecedores, economizadores e aquecedores de ar, tá? Ou o que são esses itens, ou como que qual é o conceito, né, de cada um desses itens. O nosso intuito, então, na aula de hoje é entender o que são esses itens e como eles são utilizados num sistema de geração de potência, tá? Aqui, nesse exemplo em específico, nós temos representações de diferentes elementos que nós já trabalhamos ao longo do curso, tá? Esse sistema está utilizando de equipamentos que formam um ciclo de Rankine, e tem elementos aqui que já são muito comuns de todos vocês, né, ao longo desse semestre que a gente tem trabalhado. E esse ciclo de geração de potência, ele está sendo utilizado para gerar energia elétrica. Tá? Nesse exemplo aqui, está sendo usado para gerar energia elétrica. E aqui nós temos alguns dispositivos, ou alguns elementos, que eu acho que é comum para todo mundo, né? Então, ó, analisando então agora com os conceitos que a gente já tem trabalhado, tá? Se eu deixar essa imagem para vocês aqui agora, ó, do jeito que ela tá, e eu perguntar se a caldeira é aquatubular ou flama tubular, com esse esquema, com a representação, o que vocês me responderiam? Flama tubular. Aquatubular. Aquatubular. Um falou aquatubular. Quem acha que não é? Eu acho que não seria, não. Guilherme acha o quê? É aquatubular. Acho que não seria, porque a maioria das caldeiras horizontal é flama tubular. Eu confundi, foi mal, confundi a turbina com a caldeira aqui, viajei. Ah, então é o quê? É água também. É água. Gente, se você observar o esquema, você já vai perceber que o fluido, no caso a água, que vai se transformar em vapor, ela vai estar dentro dessa tubulaçãozinha que está em marrom, né? Como a água está aqui dentro, então ela é aquatubular, tá bom? Até porque caldeiras aquatubulares são geralmente utilizadas em redes para geração de potência, para geração de energia elétrica. Como a gente comentou semana passada, caldeiras aquatubulares trabalham com pressões superiores, por fim, também tem, exige um custo muito superior às flama tubulares. E aqui nós temos alguns dispositivos que a gente também já tem trabalhado, né? São os queimadores, então eu tenho um queimador. Aqui o exemplo não está claro qual é o tipo de combustível que é usado, se é sólido, se é líquido,
se é vapor, se é gás, tá? Nesse esquema não fica claro, mas existe um queimador que vai estar aquecendo a caldeira, tá? E aí existem aqui alguns sistemas, né, que a gente vai trabalhar hoje, tá? Alguns desses sistemas é o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, alguns vocês já conhecem também, tá? Depois eu vou voltar nessa imagem aqui, quando a gente já estiver finalizando, tá bom? Mas assim, só para não deixar passar batido, esse esquema está seguindo o próprio ciclo Rankine que a gente tem trabalhado, tá? É o mesmo ciclo de Rankine. O que está acontecendo é o seguinte, ó, a água, ela sai do condensador e ela vai ser bombeada para a caldeira. E aqui no interior da caldeira, antes de entrar na caldeira propriamente dita, ele vai passar por um recuperador de calor. Esse recuperador vai pré-aquecer a água da caldeira antes de ela já entrar lá dentro. Porque quanto maior for a temperatura da água na entrada da caldeira, menor vai ser a quantidade de calor que vai ter que ser fornecida a essa água para ela evaporar. E aí, com isso, eu vou ganhar uma eficiência energética no meu problema, no meu sistema, tá bom? Quando a gente for falar sobre isso, então essa região, e aqui, gente, é um esquema, tá? Isso aqui é uma modelagem. Para cada tipo de caldeira ou cada aplicação, esse esquema pode ser colocado de uma forma diferente. Eu vou até mostrar essas formas diferentes que esse esquema é colocado. E o nome desse equipamento ou dessa região da caldeira que é responsável por pré-aquecer a água utilizando esse vapor que já foi utilizado, né? Ainda é um vapor que está em alta temperatura, o nome disso é economizador, tá bom? Então, uma vez que eu tenho um economizador instalado, eu já consigo pré-aquecer essa água para entrar na caldeira. E aí, no interior da caldeira, vai ocorrer o processo de mudança de fase, então ela vai passar de líquida para vapor, e lá no próprio interior da caldeira eu posso ter um superaquecedor, tá bom? Na região, de forma geral, a gente tem superaquecedores para que a gente estudou já isso lá na primeira parte, né? Quando eu tenho superaquecimento, eu vou ter um aumento de pressão, um aumento de, eu vou ter um aumento de temperatura na realidade, né? Vou ter um vapor super saturado, numa temperatura acima daquela temperatura de saturação. E esse aumento de temperatura vai acarretar num aumento de entalpia, e esse aumento de entalpia vai provocar um aumento da eficiência do sistema. Nós trabalhamos na primeira parte da disciplina ciclos ideais de Rankine. O ciclo ideal, então, não tem superaquecimento, então trabalha com vapor saturado, e nós trabalhamos com superaquecimento também. O esquema não está mostrando a região de superaquecimento bem definido, mas depois eu vou mostrar daqui a pouco. E aí, uma vez que esse vapor sai da caldeira, ele vem para as turbinas. E ele vai mover essas turbinas nesse esquema, que é de geração de energia, porque até então a gente trabalhava que gerava potência, a turbina gerava potência. Mas nesse esquema, a turbina está gerando potência para alimentar um gerador, e o gerador vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica e depois vai ser distribuída. Tá? E esse fluido que passou pelas turbinas, ele pode até ser reaquecido, ele pode passar por outras etapas. Nesse esquema aqui ele está bem resumido, tá? Nós trabalhamos nas aulas anteriores esquemas em que parte do vapor de uma turbina, de uma primeira turbina alta pressão, era utilizada para pré-aquecer a água num ciclo regenerativo, né? Então a gente trabalhou várias possibilidades nessa disciplina. Posso dizer tranquilamente que nós trabalhamos muita coisa e muitos conceitos nós conseguimos estudar nessa disciplina. Então tem sido bastante proveitoso. A gente não acabou, mas falta pouca coisa para a gente concluir a nossa emenda. Tá? Ô, Daniel. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui no meu serviço aqui, o vapor saturado que sai na saída das turbinas, ele entra numa tubulação, né, que vai para o resto do processo. Aí nessa tubulação sai uma fatia
que entra dentro de uma serpentina para pré-aquecer a água. Esse ciclo é um ciclo regenerativo, não é? Isso é regenerativo. Ah, tá. Não, Isso tranquilo. aí. E aí, neste caso, Professor, ele já está pré-aquecendo a água com parte do vapor, e não com o economizador, igual está mostrando aqui no exemplo, tá? Mas pode falar, Guilherme. Sim, no caso da empresa aqui também tem um economizador também. Ah, então pronto, aí está aproveitando o máximo a máxima eficiência energética possível, né? Pelo menos todos os meios estão utilizando. Sim. Esses meios que a gente tem que falar. É isso mesmo. Alguém ia falar alguma coisa? Tá, vamos continuando aqui. Uma vez, então, que essa vazão mássica sai da turbina, ela vai passar para o condensador, então ela vai voltar ao seu estado líquido, e o condensador ele trabalha, né, em conjunto com algum sistema de troca térmica, que nesse exemplo é com o sistema de torre de refrigeração, e aí depois esse fluido vai passar por outros processos e vai voltar aqui para a caldeira. O slide não está mostrando muito bem, eu vou até subir ele aqui um pouco, porque ele ficou... Eu diminuir isso aqui um pouquinho. Aqui tem um aquecedorzinho, ó. Ele não está mostrando assim com muito detalhe a tubulação vindo para esse aquecedor, mas esse aquecedor pode ser um ciclo regenerativo, tá? Isso aqui ficou muito em aberto nessa imagem, mas pode ser um ciclo regenerativo que está sendo alimentado por algum vapor, tá? O aluno que comentou que na empresa dele tem regenerativo, nessa serpentina, o fluido não está em contato um com o outro, né? O fluido só vai ter troca térmica através da serpentina e não vai se misturar, né? Se ele não se mistura, quer dizer que é um sistema fechado. Aí quando é um sistema regenerativo fechado. Quando ele se mistura, é um sistema regenerativo aberto. Foi o que a gente trabalhou também. Beleza. Então vamos para o conceito de caldeiras de recuperação, tá? Gente, caldeira de recuperação é uma caldeira, tá? Comum, como a gente já tem estudado, com os mesmos princípios, que pode funcionar, pode ser aquatubular, forno tubular, podem ter suas diversas características, tá bom? Apesar de que na maioria das vezes vão ser flamo-tubulares, vocês vão ver por quê. Até flamo-tubular, como a gente trabalhou semana passada, são cadeiras que têm um custo menor do que as aquatubulares, vão trabalhar com pressões numa escala menor do que as aquatubulares. E as aquatubulares têm outras intenções. Mas eu posso ter as duas dependendo da intenção de ter essa caldeira. Tá? Uma caldeira de recuperação, ela vai ser um dispositivo que vai ser utilizado para aquecer algo, para gerar energia ou para gerar potência para algum sistema, utilizando algum combustível que eu não quero usar a palavra dejeto, né? Mas algum combustível que é produto de algum outro processo que ocorreu numa empresa, numa alguma indústria, tá? Então, ó, esse texto que eu peguei? Indústrias do ramo alimentício, químico, têxtil, madeireiro, farmacêutico, gráfico, de celulose, inclusive eu vou mostrar isso aqui para vocês daqui a pouco, e de outros ramos que produzem, a partir da combustão de motores ou turbinas, gases com alto teor de calor aproveitável, necessitam de uma caldeira de recuperação, uma vez que ela atua no aproveitamento dessa energia contida nos gases liberados por processos industriais, em forma de calor para a produção de vapor energético ou fluido térmico. Então, esse conceito está deixando claro que uma caldeira de recuperação é um dispositivo que vai ser utilizado para aproveitar combustíveis que vão ser produtos de outros processos industriais. E em muitos casos, isso se torna um item obrigatório na indústria por questões de liberação de dejetos, né? Existem, por exemplo, na produção de ácido sulfúrico, alguns dejetos são muito mais poluentes do que o próprio produto da combustão desse elemento. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, ó.
esse vídeo tem um áudio. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir bem o áudio. Eu espero que sim, tá? Dando para ouvir bem, vocês vão conseguir entender tudo que ele tudo que ele quer explicar sobre a utilização de caldeiras de recuperação. Mas é um tipo de caldeira normal, tá? A questão é o conceito aqui que tem que ser entendido. Vocês me dizem se conseguem ouvir o áudio, tá? Vocês estão conseguindo ouvir um áudio? Sim. Sim. Parece que parou agora. Não tá aparecendo mais áudio. Parou mesmo, Daniel. Não tá saindo áudio, não. Tudo bem, eu vou falando, tá? Eu vou falando, não tem problema não. O que o vídeo está falando é o seguinte: isso aqui é a produção de papel, tá? Produção de papel, enfim, diversos tipos de papel. E ele está dizendo que no processo industrial, que a madeira que é utilizada, ela vai passar por alguns processos e vai ser queimada numa caldeira. Tá? Primeiramente, a primeira coisa é queimar essa madeira para continuar o processo. Essa madeira dessa árvore específica, né? Então, enfim. E aí, essa caldeira já está sendo usada para a geração de potência para alguma coisa. Tá? Ela não vai desperdiçar esse potencial energético da queima de madeira. Tá? Então, é uma caldeira que está sendo utilizada no meio do processo industrial. Então, não sei se vocês conseguiram ouvir, ele está falando que essa caldeira na queima da madeira, vai estar gerando energia elétrica, que essa própria energia elétrica pode ser usada para alimentar o sistema. É mais um processo químico, tá, gente? Não é do nosso interesse agora, mas ele só está falando mesmo sobre a adição de alguns licores. Uma vez que você entende o componente químico desses licores, você vai perceber que são elementos com alta potencial energética de queima também, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar onde a gente quer chegar com isso. E, gente, uma vez que ocorre todo o processo químico na produção de papel, e depois ele continua o processo da produção, e o vídeo praticamente vai parar aqui, ele diz que é preciso fazer uma recuperação química por causa da adição desses elementos químicos. Se esses elementos fossem depositados diretamente na natureza, eu teria muitos prejuízos ambientais e acarretaria já em outros problemas. E aí, a necessidade industrial, então é uma imposição industrial, elas precisam realizar a recuperação química. A recuperação química, em alguns departamentos, em algumas empresas, basicamente consiste em queimar essa solução que foi produzida para não ser despejada na natureza. Porque acaba que os gases que vão ser liberados dessa combustão são menos nocivos do que o produto em si. E aí essa queima vai ser feita numa caldeira. Essa caldeira é o que a gente chama de caldeira de recuperação. É uma caldeira que funciona pelos processos comuns que a gente tem visto, só que é uma caldeira que está queimando um combustível que seria utilizado, que seria o dejeto de algum outro processo, tá bom? Então, ó,
vocês conseguiram ouvir o que o vídeo disse? Essa última parte? Mais ou menos? Pelo menos eu não consegui, não. Ele disse o seguinte, que esse licor que é produzido, né, no processo da fabricação de papel, 99% dele é aproveitado nessa recuperação, ele vai para essa caldeira de recuperação, e a energia elétrica produzida por essa caldeira de recuperação, ela tem um potencial energético tão alto nessa caldeira, que é capaz de alimentar todo o sistema dessa planta, como também de abastecer parte da população de uma cidade que estiver próxima. Então, no mesmo processo de produção de papel, também pode ser utilizado para, nesse exemplo aqui, que é uma fábrica em específico, tá? Isso aqui é o vídeo de uma fábrica, que eles fizeram para mostrar o que eles fazem para recuperar energia. Eles conseguem aí um grande ganho de recursos por eficiência, por questões de eficiência energética e por reutilização de potencial energético nesse processo, tá bom? Então, é um exemplo muito claro de como a utilização de caldeiras a nível industrial pode ser utilizada para benefício. Então, caldeira de recuperação, esse é o conceito, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Caldeira, bora lá, rapidão, tá? Caldeira é um trocador de calor complexo, que produz vapor a partir da energia térmica fornecida à água pelo combustível. Quando o combustível é resíduo de processo, a caldeira é denominada caldeira de recuperação. A caldeira possui diversos equipamentos de rendimento. Os principais objetivos da caldeira de recuperação: reduzir sulfato de sódio, insulfeto de sódio, contribuindo para a recuperação de subprodutos gerados no cozimento. Pessoal, só um instante, eu acho que a internet deu uma oscilada aqui. Vou esperar a oscilação passar. Acho que passou. Também serve para queimar o material orgânico proveniente do cozimento, evitando a descarga ao efluente e reduzindo assim. DBO, gente, é déficit básico de oxigênio, tá? Seria mais ou menos a quantidade de oxigênio necessária para queimar algum material, seja ele sólido, líquido, tá? Então, eu utilizando esse processo da cadeia de recuperação, eu vou estar reduzindo essa carga de DBO do combustível, ou do elemento, né, que está sendo queimado. E aí, no final, fala, né, com o aumento dos custos energéticos, a caldeira de recuperação passou a ter um papel fundamental na geração de vapor, tá bom? Então, caldeira de recuperação é esse conceito, não é um conceito complexo de se entender, tá? O exemplo que eu acabei mostrando, eu acho que ficou bem claro para todo mundo. E aí, como que eu consigo calcular a quantidade de calor recuperado, né? Deixa eu voltar aqui no exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu vou mostrar esse exemplo. Eu vou abrir, deixa eu ver se o livro de vocês está aberto aqui. Acho que pelo livro está mais fácil. No livro de vocês tem um desenho que eu acho que isso fica mais claro, tá? Porque eu vou mostrar a equação para vocês, mas eu queria mostrar um desenho antes para vocês entenderem como que é entenderem melhor a equação. Que já no finalzinho do livro de vocês, já na unidade 4. Aqui, ó. Aqui tem uma imagem de um recuperador, tá? Esse recuperador, ele está sendo utilizado para
numa caldeira e existe uma produção, né, uma combustão em que gases saem numa temperatura alta. Então, bora lá, gases saindo a 450 graus Celsius e os gases saindo a 300 graus Celsius, tá? Essa equação que eu vou mostrar agora é uma equação que pode ser usada em qualquer outro sistema, tá bom? Mas isso aqui é para a gente tentar, uma equação que vai servir para a gente comparar as vazões de gases que vão passar pela caldeira de recuperação e a própria vazão de fluido, de água que pode ser aquecida nessa caldeira, tá? Então, ó, uma vez que eu tenho entrada de gases a uma certa temperatura e saída de gases a uma certa temperatura, eu vou ter uma transferência de calor por convecção dos gases para a parede da tubulação. E aí, por convecção, na realidade, por transferência de calor, a gente sabe que a equação para calcular a taxa de calor transmitida a um elemento, a um corpo, eu uso essa expressãozinha aqui, ó. Então, ó, quantidade de calor recuperado, a taxa de calor recuperada, é igual à vazão mássica. Essa vazão mássica, gente, é do gás, tá? A vazão mássica do gás vezes o coeficiente térmico desse gás. Então, para cada gás que vai ser gerado por uma combustão de diferentes combustíveis, eu vou ter um valor de coeficiente térmico diferente. Multiplicado pela variação de temperatura, a temperatura de entrada menos a temperatura de saída. Então, ó, ele está multiplicando a vazão mássica desse gás pela variação de temperatura entre os dois e também pelo coeficiente térmico do gás, né, que é um valor constante. Então, esse aqui é o jeito que é a fórmula que eu utilizo para calcular a quantidade de calor recuperado, a quantidade de calor que eu estou transmitindo ao fluido, tá bom? Lá das equações, quando a gente trabalhava com o ciclo de Rankine, eu entendia que a quantidade de calor que eu recebo na caldeira, não sei se vocês lembram das equações, mas a quantidade de calor dividido pela vazão mássica era igual à variação de entalpia, né? Entalpia na saída menos entalpia na entrada. Acredito que vocês lembram disso aí. E aí, ó, o que eu fiz aqui, na verdade, foi só uma reorganização daquela equação. Se por acaso isso aqui é para um projeto ideal, tá? A gente vai trabalhar com esse primeiro, com um projeto ideal, que o gás que eu tô, que a quantidade de calor que o gás está perdendo é a mesma quantidade de calor que a água está recebendo. Nós sabemos aí que vai ter uma eficiência térmica no interior da caldeira e que eu posso ter essa perda, né? Essa quantidade de calor talvez não vai ser tão exata, não vai ser a mesma. Só que vamos trabalhar primeiro dessa forma, tá? E aí vocês, não sei se vocês lembram, lá nas outras equações eu dizia o seguinte: a taxa de calor na caldeira dividido pela vazão mássica era igual o ΔH, que era a variação da entalpia, né? A única coisa que eu fiz aqui, que é o que a literatura faz na maioria das vezes, ao invés de eu colocar vazão mássica, eu substituí por vazão chamado de V mesmo. Então, esse V aqui, ó, é a quantidade, é a vazão de vapor recuperado. É a vazão de vapor que eu consegui produzir utilizando uma fonte energética recuperada de algum processo industrial. Então, isso aqui é a mesma equação que a gente já tem usado desde o início. A única diferença é que eu, em vez de chamar de M pontinho, eu chamei de VR. Por que eu fiz isso? Porque já tem um outro M pontinho aqui na equação de cima e eu não quero misturar os dois, não quero confundir. Tá bom? Então, ó, se eu considerar que a quantidade de calor que o gás perdeu foi a exata quantidade de calor que o fluido recebeu, eu posso igualar essas duas equações, né? E aí, ó, eu vou ter que a vazão
de vapor recuperado é igual a toda essa expressãozinha aqui, ó, que é a quantidade de calor que foi recuperado, dividido por ΔH, dividido pela variação de entalpia. Então, essa expressão é utilizada para eu conseguir calcular qual é a quantidade de vapor, a vazão de vapor que eu reaproveito no sistema. E essa vazão vai dar em quilograma por hora, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo para mostrar isso aí de forma mais clara, tá? O exemplo diz o seguinte, ó. Determine, bora lá, isso aqui vai usar aqueles conceitos, tá? Determine a pressão de operação de uma caldeira que recupera aproximadamente 8.000 megajoules por hora. Aqui ele já está dando a quantidade de calor recuperado, tá? Que é aquele QR lá. Então, ele recupera 8.000 megajoules na produção de 3,5 toneladas por hora de vapor, utilizando água de alimentação com entalpia de 1087,4 kJ por quilograma. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. Existe uma caldeira de recuperação e essa caldeira recupera 8.000 megajoules por hora. Ou seja, praticamente 8.000 megajoules, seria joules por segundo, watts, né? Eu teria que fazer uma conversãozinha aí para colocar em watts. Só que 8.000 megajoules por hora é a quantidade de calor que está sendo recuperado na produção de 3,5 toneladas por hora de vapor. Então, a vazão de vapor eu também já tenho, que é 3,5. E ele deu a entalpia de entrada da água. A entalpia de entrada da água vai ser diferente da entalpia de saída, né? Logicamente. Por causa da questão do aquecimento e a pressão de trabalho também vai influenciar. E aí, ó, se necessário, utilize os dados da tabela 4.2. Aí, nessa tabela, é uma tabela igual a que vocês têm aí já, que a gente estava usando nos nossos outros exercícios. Só que aqui já está bem específica para esse exercício. Aí ele relaciona pressão com a entalpia de vapor. Então, ó, quando a entalpia de vapor for esse valor de baixo, a pressão é esse valor de cima, para cada um desses, tá? Então, isso aqui é para um exemplo aí. E aí, ele quer saber qual que é a pressão de trabalho na caldeira. Para eu calcular a pressão de trabalho, usando esses dados, eu preciso achar o valor de HV, que é a entalpia de vapor. A entalpia do vapor nesse caso, nesse estudo. E aí, ó, é só eu substituir os dados na equação que eu passei para vocês. Ó, vapor recuperado. Qual que é a quantidade de vapor recuperado? 3,5 toneladas por hora. A única coisa que tem que fazer é transformar em quilogramas, tá? Tem que transformar isso aqui em quilogramas. Igual. Essa expressãozinha de cima, eu não tenho cada um dos valores separado. Mas eu sei qual é o valor dessa expressão completa. Porque, ó, lembra que essa expressão completa, ó, é a taxa de calor recuperado. E aí eu já dei a taxa de calor recuperado, que é 8.000 megajoules. Então, ó, só organizar aqui. E eu tenho que transformar isso aqui para quilojoules, tá? Porque a entalpia é dada em quilojoule por quilograma. Então, a quantidade de calor tem que ser em quilojoules e o vapor tem que ser em quilogramas. E aí, a entalpia no estágio, quando a água está líquida, o exercício já deu, porque é a entalpia de entrada, né? A entalpia na alimentação, a entalpia quando ele é fluido, quando ele é líquido. Então, ele já veio. Só precisa achar a entalpia de vapor. E aí, gente, é só substituir os vapores, tá? Não tem muito segredo, não. Aquela quantidade de vapor produzida de 3,5 toneladas vai ser 3.500 kg por hora,
que vai ser igual a 8.000 megajoules por hora. Para eu transformar em quilojoules, eu tenho que vai acabar sendo 8 vezes 10 a sexta, né? Que 8.000 megajoules ficaria 8.000 vezes 10 a terceira quilojoules. E aí a mesma coisa de 8 vezes 10 a sexta. Sobre HV, que é o que eu preciso descobrir, menos a entalpia líquida. E aí agora, gente, é só realizar essa continha, tá? E aí eu vou solicitar vocês agora para fazer esse exercício depois em casa. Refaçam ele, eu já refiz, já deu tudo certo, mas eu quero que vocês façam também na calculadorinha de vocês para bater o valor certinho, tá? Porque isso aqui é exercício típico para cair numa prova para vocês. E aí, ó, uma vez que a gente sabe qual é a entalpia de vapor desse problema específico, eu consigo encontrar a pressão através dessa tabelinha. Ele diz que a entalpia de vapor é aproximadamente 3.373,1. 3.373 está aqui nessa linha do meio, né? Aproximadamente aqui 5.200 kPa. Aí o próprio exercício já usa esse valor, né? A entalpia do vapor recuperado consiste em uma condição aproximada de superaquecimento a 475 graus e 5.200 kPa. Portanto, a pressão de operação da caldeira é 5.200 kPa. Bom, então, a gente conseguiu encontrar essa pressão da caldeira por esse processo, por esse probleminha aí, tá? E isso não é complexo de descobrir, tá bom? Não é. Por quê? Imaginem se, ao invés de... Porque, bora lá, gente. A maioria desses dados aqui, ó, são informações que não são difíceis de se obter, tá? A maioria aqui não são informações difíceis de obter. Se eu consigo saber qual a temperatura de entrada dos gases, e a temperatura de saída dos gases, e eu sei a vazão máxima com que esses gases são produzidos. Uma vez que eu conheço o gás, eu sei o seu calor específico, o seu coeficiente térmico, eu consigo calcular essa quantidade de calor recuperado. Entalpia, gente, é característica de pressão, característica de temperatura, né? Vai ser tabela, tá bom? E aí são dados que geralmente ou você tem um ou você tem outro, você consegue entre eles organizar direitinho para encontrar os resultados, tá bom? Então, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar. Para a gente poder passar para o próximo conceito. Agora, os próximos... Oi? Tem uma dúvida na substituição dos valores lá. Por que o vapor recuperado tá depois da igualdade, lá em cima, na divisão? Esse 8 vezes a sexta aqui? Isso, que ele é para substituir no VR, não é não? Não. E essa quantidade de calor recuperado. O VR é quantidade de vapor recuperado, tá bom? VR é vapor recuperado. Está produzindo 3,5 toneladas por hora de vapor. Então, esse aqui é o vapor que eu estou produzindo nos gases de recuperação. Essa expressãozinha de cima, ó, vazão mássica dos gases, CP, variação de temperatura, é tudo, ó, vazão mássica, CP, variação de temperatura, é tudo a quantidade de calor recuperado. Tá? Então, ó, isso aqui, M vezes CP vezes T, é a quantidade de calor. O exercício, ele já deu a quantidade de calor, o valor da quantidade de calor já direto, sem precisar fazer essa multiplicação, tá bom? Então, aqui é só só questão mesmo de você substituir os valores nos pontinhos, entendeu? Entendi, sim, professor. Obrigado. Então, beleza. Agora, a gente vai falar um pouco sobre superaquecedores, tá? A gente estava trabalhando, então, já na primeira parte da disciplina, que superaquecedores são dispositivos que vão ser associados
junto às caldeiras com o intuito de superaquecer esse gás, ou superaquecer esse vapor, né, para ele não ficar apenas na condição de vapor saturado. Bora ver o que esse conceito está falando. Esse conceito eu tirei do livro de vocês, tá? O superaquecedor e o ressuperaquecedor são constituídos por tubos trocadores de calor. Então, vão ser tubos que vão executar troca térmica mesmo. Pode ser troca térmica, trocador corrente cruzada, corrente paralela, enfim, isso não é o que importa agora. Que vai ter geralmente de 32 a 51 milímetros de diâmetro. E são instalados no circuito de vapor do sistema de geração de vapor ou potência, de tal forma que os gases quentes da fornalha percorram seu exterior. Então, ó, bora lá, mostrar esse exemplo aqui para vocês. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Esse aqui é um esquema também, é modelagem também, mas ele está mostrando, ó, uma caldeira que tem um aquecedor, uma chama tal específica que vai ser que os gases dessa chama vão ser utilizados para aquecer a água que vai estar nessa caldeira, e essa água aquecida, né, esse vapor vai passar por uma outra tubulação, que vão ser esses tubos, né, que depois a gente vai, essa geometria de tubos que vai ter em contato com essa chama ou com os gases mais próximos dessa chama, vai ser chamado de superaquecedor. Tá? Então, o superaquecedor vai ser esse dispositivo aqui, tá? que consiste nesses elementos. Coloquei, eu estava com dúvida se eu tinha deixado essa imagem ou não no slide de vocês. Isso aqui é só uma representação mesmo numa empresa de fabricação de caldeiras e mostrando os superaquecedores, tá bom? Só para vocês verem como eles são fisicamente. E aí, no superaquecedor vai ocorrer aquele fenômeno que nós vimos no ciclo de Rankine, né? Que vai ser a saída do ponto de saturação do vapor para ele passar por uma outra condição, com a temperatura superior, com a entalpia elevada, para poder aumentar a eficiência do ciclo. Tá bom? Então, os superaquecedores são esses dispositivos, tá? Com essa finalidade que a gente tem, que eu estou citando para vocês. Claro que quando eu falava isso, antes, no ciclo de Rankine, isso ficava muito cru ainda, né? Porque lá não dava para ver como que esse dispositivo funcionava na máquina na realidade. Lá a gente trabalhava só com os diagramas mesmo, e eu mostrava diagrama de um para outro. Então, eu vou até fazer uma coisa, tem alguns alunos que às vezes têm dúvida nisso aqui, ó. A prova de vocês mês passado, eu acho que esse aqui é a revisão para a prova que eu fiz. Aí, ó, eu mostrei o ciclo ideal de Rankine, que a quantidade de calor entra na caldeira, aí pelo processo de combustão, e agora nós já sabemos como esse processo funciona, a gente está mais por dentro do sistema. E eu tenho um gráfico que relaciona um processo ideal de Rankine, trabalhando, esse ponto 1, ó, é o ponto na saída da caldeira. O fluido na saída da caldeira vai estar na condição, nesse ciclo ideal, de vapor saturado. Quando eu tenho um superaquecedor, eu tenho um aumento, né, do ponto 6 para o ponto 1, ele tem um aumento. Não confundam esse superaquecedor do 6 para o 1 com esse do 2 para o 3. Esse do 2 para o 3 é um reaquecedor, já é outra coisa, tá bom? É outro dispositivo. A gente está falando de superaquecedor, tá bom? E aqui eu depois chego no processo que o aluno anterior comentou, que eu tenho um ciclo regenerativo. Ele sai da caldeira, passa por uma turbina de primeiro estágio, e aí parte dessa vazão mássica vai passar por vai fazer parte de um sistema de pré-aquecimento da água da caldeira, tá bom? E aí tem outro sistema. Enfim,
Isso aqui a gente trabalhou, eu estou só mostrando de novo para vocês verem onde que isso se encaixa, tá bom? Aí tem um videozinho aqui, é um videozinho mais curto, só para mostrar para vocês numa instalação o sistema de superaquecimento, tá bom? Eu acho importante mostrar, até porque como a gente está trabalhando na online, o máximo possível assim, de informações que eu puder mostrar em vídeos, a gente pode usar. Gente, aqui ó, ele está utilizando Professor, o áudio do senhor tá bugado aí. Tá saindo nada, professor. Professor, não saiu nada de áudio, que nem o do senhor, nem o do vídeo. de superaquecimento. Na verdade, o sistema de superaquecimento é instalado nas regiões próximas à região aqui para esse sistema que eu estou mostrando para vocês, tá bom? É um sistema Professor, quando o senhor clica no vídeo aí, tá bugando o áudio do senhor também aqui. específica. Então, sistema de superaquecedores é isso aí, tá? Professor, parte de cálculo, cálculo a gente já fez, tá? Nós já fizemos cálculos para trabalhar com superaquecimento ou sem superaquecimento. Calcular isso aqui vocês já sabem também. Agora, a qualidade do sistema de superaquecimento vai depender também de outros conhecimentos de engenharia, que vai envolver a questão de trocador de calor, como que um superaquecedor é um trocador de calor. E aí vocês têm que entender como que funciona a troca térmica desses gases, como que se calcula, né, a troca desses gases, a quantidade de calor dos gases que vai passar para o superaquecedor e como que variáveis que importam nesse processo. Logicamente, vai importar a área de contato, por isso que a tubulação tem uma área de contato significativa, né? Porque por convecção, a transmissão de calor por convecção depende da área de contato entre os dois pontos de troca térmica, né? O gás e o fluido que vai no interior dessa tubulação. O material da tubulação tem que ser um ótimo condutor térmico para poder fazer essa transmissão, né? Então, todas essas características de projeto já dependem de outras disciplinas que vocês ou pegaram ou já estão pegando no curso de vocês, tá bom? Então, projetar esse sistema depende de outros conhecimentos, mas fazer o cálculo do aumento de eficiência com o superaquecedor ou se não usar superaquecedor, vocês já sabem fazer também, tá bom? Professor. Agora, falando um pouco sobre economizadores, tá? Economizadores, então, são os dispositivos que eu falei anteriormente que pré-aquecem a água que vai ser utilizada na caldeira. Daniel? Certamente, economizadores já são estudados juntos com os sistemas de aquecedores de ar, tá? Então, economizador e aquecedor de ar são sistemas de pré-aquecimento dos elementos que vão ser utilizados no processo da caldeira. Então, os economizadores são usados para pré-aquecer a água. E os aquecedores de ar são usados para pré-aquecer o ar que vai ser utilizado
no queimador, no processo de queima mesmo. Uma vez que eu tenha economizadores e aquecedores de ar, eu vou ter um pré-aquecimento desses elementos. Daí, gente, existem vários estudos, vários trabalhos, inclusive trabalhos acadêmicos, que vão tentar estudar a eficiência de economizadores para pré-aquecer a água, ou de aquecedores para pré-aquecer o ar no sistema, e o quanto esse pré-aquecimento influencia na eficiência de sistemas na prática. E aí é o seguinte, o que se tem, basicamente, é que os dados mais atuais dessas pesquisas, inclusive isso eu peguei de uma monografia bem recente, na verdade é de uma dissertação de mestrado, essa informação que eu vou passar para vocês agora. Estima-se que um pré-aquecimento da água, num aumento, né, de 4 a 5 graus, ou de 4 a 9 graus do valor que ela teria antes de entrar na caldeira, esse pré-aquecimento, né, da água, pode acarretar num aumento de 1% a 2% na eficiência do problema. Ah, não é grande coisa. Não, na verdade, gente, 1%, ou um aumento de 1%, de 2%, por causa da presença de economizador, na realidade, é um fator a ser considerado, dependendo do processo, dependendo do projeto, se for algo que convém para essa aplicação específica. Mas, momento sim que pode ser considerado significativo, tá? Ô, Daniel. De geração de potência. Ele deve estar sem fonte. De fato, vai ter um grande Ô, retorno. Daniel. Apesar de que a instalação de economizadores e pré-aquecedores de ar não envolve um custo. Não ouvi não, deixa ela rolar. Então, o que o texto aqui está falando, ó. O termo economizador surgiu desde o começo pela característica de reduzir o custo de operação ou economizar combustível através da recuperação extra da energia dos gases de combustão. Os gases, gente, já foi usado para superaquecer o vapor, já foi usado na caldeira, agora o gás está sendo usado para pré-aquecer a água, esse mesmo vapor dos gases provenientes, tá? Porque esse vapor ainda está numa temperatura, esses gases, né, na verdade, ainda estão numa alta temperatura. E aí depois, no finalzinho de tudo, ele vai passar pelos aquecedores de ar, tá bom? Ó, o que o exemplo aqui, o que o texto está falando? No caso da água de alimentação estar próximo dos 25 graus, tende a provocar uma oscilação na pressão da caldeira, devido a interrupções na vaporização gerada pela temperatura baixa com que a água entra. Quanto mais próxima da temperatura de saturação a água entra na caldeira, menor será a oscilação dessa pressão, ou seja, torna o processo mais estável, elevando a eficiência do equipamento. Tá bom? E os aquecedores de ar, eles têm esse formato, ele é um trocador de calor também, que pode ser do tipo contracorrente, pode ser do tipo cruzado, enfim, vai depender da geometria do formato, tá? E aí esse ar pré-aquecido vai ser utilizado no queimador, tá bom? Então pode ser utilizado esse residual, né, dos gases ainda que são provenientes, para ser utilizado no queimador. Ah, professor, esses gases vai passar por todo esse processo e ele vai ficar numa temperatura baixa, então? Não vão. Ainda assim vão continuar numa temperatura consideravelmente alta, até porque se esses gases diminuíssem tanto a sua temperatura, existiria a presença muito alta de elementos indesejados no processo de queima. Até porque você imagina que esses gases são compostos, né, por elementos altamente poluentes. Então, se essa temperatura diminuísse a ponto desses elementos solidificarem, ou até liquefazer, dependendo do processo, dependendo do combustível que está sendo utilizado, então eu posso ter aí perdas indesejadas no processo. Apesar de que sempre vai ter, de um jeito ou de outro, mesmo que esse gás nunca chegue numa temperatura, né, numa temperatura considerada fria, mas eu não posso também esfriá-lo a tal ponto, tá bom?
E aí, gente, a gente consegue finalizar os nossos assuntos de hoje, falando sobre causas de recuperação, superaquecedores, economizadores e aquecedores de ar. Eu estou tentando ser mais direto possível nos assuntos, para a gente não ficar enrolando muito. Eu super compreendo que, pelo fato de ser aula online, muitos de vocês, às vezes, não têm condição de ficar tanto tempo prestando atenção na aula, ou às vezes foge a atenção no decorrer da explicação. Então, eu tento ser mais direto na aula, tá? Eu tento não ser tão rápido, apesar de que eu falo rápido em muitos momentos. Mas é isso. Algum de vocês tem alguma dúvida, algum questionamento, algo para a gente comentar agora? Daniel, Ninguém, gente? ô Daniel, Boa noite. Deixou esperando meia hora, hein? Então eu vou aceitar que todo mundo compreendeu bem, né? Tudo que foi dito. ele não tá escutando nós, não. Põe o fone, Bacurau. Mandei um zap aqui para ele falando, gente. Acredito que ele vai ver o zap depois. Ah, não, ó. Gente, tem alguém ouvindo? Ninguém tá falando nada, velho. Todo mundo caladinho. Pronto, gente. Eu acho que, na verdade, meu microfone estava baixo para você, ou meu fone estava baixo, tá? Alguém comentou algo? Agora sim eu estou ouvindo vocês. Eu tava tentando falar o tempo. Ô, Daniel, eu tô desde 8 horas esperando você me aceitar. Ai, gente, assim, quando eu estou no meio da explicação, eu não vejo mais nada. A aula hoje Isso. foi top, sem interrupção, foi topzera. Eu Não, acho mas que desde eu o acho último que a aula vídeo. rendeu porque não fica me interrompendo. Mas assim, a aula está toda gravada. E a aula não foi longa. Ô, Rodrigo, deixa eu te falar. A aula não foi longa e está toda gravada. Então eu vou disponibilizar ela daqui a pouquinho e você já pode assistir. Tá bom? Sem problema. Moço, o cara chega atrasado e quer pagar sapo ainda, ó. Mentira, trabalhando, professor. Ele não quis entrar na aula mais cedo. Vou explicar para professor? vocês. É porque eu abaixei o volume do meu computador, porque por causa do vídeo que estava passando, e aí eu acabei não aumentando, por isso que eu não ouvi vocês. Tá bom? Pois é, professor, mas no vídeo teve uma parte lá que cortou, a gente não ouviu nada. A gente não ouviu nada do vídeo lá, do último vídeo. Mas na verdade, o último vídeo não tem áudio mesmo, não. Eu que estava falando só. Não, pois é, mas nem ouvimos nem o senhor. Ah, gente. Sério? Mas na realidade, a questão da explicação dos slides deu para entender tudo, né? Sim, foi ótimo. Não, em parte? Tranquilo, Daniel. Então, gente, é o seguinte, a aula de hoje era esse o conteúdo, é o conteúdo mesmo do próprio sistema de vocês, da ementa de vocês. A gente já está finalizando, tá? Faltam só alguns pontos para a gente trabalhar e esses pontos a gente vai finalizar na aula da semana que vem. Quem chegou um pouco depois, não viu a parte que eu falei sobre isso, eu disse o seguinte, que semana que vem eu pretendo finalizar, então hoje é dia 20, né? Semana que vem eu vou finalizar toda a matéria de vocês. E aí, na semana que vem, é a entrega das atividades, é a entrega da redação, né? Que eu pedi para vocês fazerem, os temas vocês já devem saber. E eu vou finalizar o AVA de vocês, pegar todo o AVA completo e lançar o ponto nesse dia 27. E aí, vai valer até 1.500 pontos aqui. E aí, no dia 3, vai ser nossa última aula, e eu vou fazer só uma aula de exercícios com vocês, tá bom? Vai ser uma aula de prática mesmo do que a gente trabalhou durante esses dias. Eu super compreendo que é uma parte da matéria que não tem
tanto cálculo, e muitos de vocês gostam de fazer cálculo e aprendem muito com cálculo. Só que não se encaixa agora. Agora, realmente, a gente tem que também ter uma parte teórica que é necessária, tá bom? E a prova mesmo vai ser no dia 17. Então, dia 17, a prova, no esquema que a gente fez da primeira vez. Vou liberar o link para vocês lá no próprio aula, vocês vão aqui na prova, vão realizar ela, vou fazer uma prova no mesmo esquema, 10 questões de marcar, e vocês vão fazer ela nesse dia, tá bom? Agora tudo bem com vocês? Agora conseguiram me ouvir direitinho? Tudo ótimo. Sim, nós te ouvimos, você que não ouve a gente. Ok, Daniel. Então tá bom, gente. Então era isso, obrigado por tudo, boa noite, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, bons estudos para vocês. Quem não enviou o TCC ainda, corre, tem que enviar até amanhã, eu acho que até amanhã. Ô, Daniel, tira uma dúvida aqui do TCC 3 aqui. Oi. É preciso fazer aqueles agradecimentos, aquelas outras baboseiras, ou só a introdução e a correção tá bom? Agradecimento, dedicatório e epígrafe são elementos opcionais. Mas se você não for fazer, você tem que excluir do seu trabalho. Aí você exclui eles da página, nem mostra. Porque se a pessoa que for corrigir o seu trabalho vê lá, agradecimento, embaixo está em branco, então ele vai dar como errado. Tá bom? Então você nem coloca. Tá bom? Beleza, sexta-feira eu te mando o meu aí pra você dar uma olhada pra mim. Valeu. Beleza, então. Pode mandar lá. Então, valeu, Daniel. Até a próxima aula. Até, gente. Boa noite. Boa noite.